Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem por aí. Aqui é Gisele Santos e essa semana a gente vai falar de um livro que no início eu não gostei tanto dele, depois quando você vai analisar como que é essa narrativa e como o autor contou e quais eram as intenções dele, eu acabei mudando um pouco a minha perspectiva, que é sobre esse clássico aqui mundial, O Corcunda de Notre Dame. Para você que não me conhece, seja bem-vindo ao nosso canal. Toda semana eu venho aqui dar as minhas dicas, as minhas impressões sobre livros que eu tenho lido e os filmes e as séries que eu tenho assistido. Então não perde tempo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like nos vídeos, que assim vocês me ajudam na divulgação do meu trabalho. Então, sem mais enrolações, a gente vai fazer essa resenha bem curtinha, mas com um pouquinho assim das minhas impressões do enredo inicial dessa história. O Corcunda de Notre Dame, ele não tem nada a ver com a adaptação que a Disney fez há alguns anos. Ele é um livro bem diferente e até no início eu não gostei muito dele, para ser sincera, porque além do Victor Hugo ser muito descritivo nas suas interpretações aqui da história, sobre qual que seria esse enredo inicial da história, eu achei que o Quasimodo ia aparecer antes, o que foi um ledo engano meu, mas eu achei as descrições muito arrastadas, então prejudicou um pouco a minha experiência de leitura. Mas depois, igual eu falei no início do vídeo, quando você entende o que o Victor Hugo queria fazer, a gente acaba gostando mais da narrativa. Então, o que seria o Corcunda de Notre Dame? Na verdade, o nome original seria Notre Dame de Paris. Então, na verdade, personagens são contados aqui: o Quasimodo, a Cigana Esmeralda, o Capitão Phoebus, o arquedispo horroroso, o Claude Frodo, mas na verdade a ideia do Victor Hugo de escrever esse livro foi porque na época, ali por volta do século XV, estava tendo várias revoluções na cidade, então diversos monumentos estavam sendo depredados, na verdade. Então o que acontecia? Muitas coisas estavam sendo destruídas, inclusive a própria Catedral de Notre Dame de Paris. Então a ideia do Victor Hugo é tentar fazer com que ela não fosse demolida. Então aqui vocês vão ver toda esse enredo do que era Paris ali no século XV, você vê a importância da catedral, que já estava bem acabadinha, estava bem destruída de acordo com os saques ali que estava tendo naquela época. Então aqui você tem toda essa descrição, tanto da catedral, quanto também da cidade de Paris. Então, eles também são personagens aqui dessa história. Não só a Cigana Esmeralda, não só o Quasimodo, e não só os outros personagens. Eles também são, mas o enredo que os envolve também tem a ver com a cidade. Então, a gente entender como era Paris naquela época e em quais locais esses personagens se instalam, faz a experiência de leitura ser um pouco mais interessante, um pouco mais emocionante. Então, eu até li ele na época de uma leitura coletiva que a Patrícia Lima, do canal dela, estava fazendo. Fez bem, eu fiz isso porque os grandes clássicos, você lê com mais uma pessoa, fica mais interessante. Ter mais alguém para dividir com você as suas expressões é muito interessante. Então aqui a gente vê todo esse enredo que faz com que os personagens sejam inseridos ali. Então, quando a gente fala da Cigana Esmeralda e do preconceito que ela sentia, porque quando ela estava ali dançando na frente da catedral, com todos os olhares voltados para ela, a sociedade achava que ela era uma bruxa, que aquela dança dela era uma forma de magia. Então, ali a gente tem a burguesia bem separada, a gente tem o local onde fica ali o império, ali onde
a nobreza ficava, na verdade, e os pobres ficavam ali praticamente ali no meio, nas vielas ali de Paris, e a cigana era mais ou menos dessa parte, então ela era considerada como bruxa mesmo. E além disso, a gente tem também o Quasimodo, que ele foi uma criança que nasceu deformada, então o arcebispo acabou adotando ele e ele acabou cuidando principalmente da parte dos sinos da igreja. Então quem tocava os sinos da catedral era o Quasimodo. E também a gente vê o capitão, o Poebos, que acabou também se encantando com a cigana, ele que estava ali na guarda da cidade, ali digamos, como se fosse aqueles atiradores ali da cidade. Então ele era o capitão deles e ele também acabou se encantando com essa cigana que sempre estava ali, dando seu espetáculo também para poder sobreviver, afinal de contas, todo mundo em Paris precisa de trabalhar também, né? E dentro dessa narrativa a gente vê o arcebispo Frollo, que no início ele era uma coisa, mas a gente vê que tinha algo errado nele, que ele tinha muitas ambições. Tem também praticamente o escritor também, que parece que a história vai se contando através dessas narrativas dele também. Então todos esses personagens dentro desse enredo da cidade faz com que a magia aconteça. Então a magia acontece através disso, desses enredos que vão se entrelaçando com também o que estava acontecendo em Paris naquela época. Então você vê o amor proibido da Esmeralda com esse capitão, e a gente vê esse interesse também do Frollo com ela, a gente vê essa personalidade dele modificando dentro da narrativa, a gente vê também o próprio Quasimodo vendo tudo aquilo acontecer e, de certa forma, também ele meio que se encanta com essa cigana. Tem também uma outra senhora que está ali no meio do enredo, que de certa forma tem um pouco a ver com essa mitologia toda que tem a ver com a Esmeralda. Então, esse enlace de tudo isso é que faz a narrativa ser o que ela é. Muito envolvente, você vê muito dessas questões sociais também de Paris, dessas transformações que estavam acontecendo em Paris ali no século XV, e o que fez esse livro ser o grande clássico que ele é hoje. Muito aclamado juntamente com Os Miseráveis, só que de perspectivas diferentes. Os Miseráveis contam de uma parte, digamos, que tem a ver com a história de Paris, e o Corcunda de Notre Dame tem a ver também com outra parte, uma outra parte, né, das revoluções que estavam tendo em Paris, do burburinho que estava tendo em Paris naquela época. Um ponto que a gente tem que contar aqui nessa narrativa é que, infelizmente, se eu não me engano, foi em 2020, 2021, não sei, teve um incêndio, uma vez que a catedral ela é muito antiga, o estilo bem gótico mesmo, e teve um incêndio que destruiu parte da catedral, ou seja, o propósito inicial do Victor Hugo foi cumprido, mas diante do não cuidar, né, da nossa história, acabou que parte da catedral foi um pouco destruída por esse incêndio, não foi totalmente destruída, está até um projeto para revitalizar essa catedral, tomara que eles consigam, porque é um monumento muito bonito mesmo. É uma igreja muito linda, eu acho que compensa eles fazerem essa renovação da igreja. Muita coisa mudou também nela durante todo o tempo, porque ela mudou muito, igual eu falei anteriormente, durante todos os saques, a destruição que teve ali nas épocas, também as duas guerras acabaram influenciando um pouco. Então, muitas mudanças da catedral aconteceram. E a parte inicial dessas transformações da catedral tem todas aqui contadas. Então, Victor Hugo, na sua descrição, você vai ver muito da descrição de Paris, da descrição da arquitetura da catedral. Para quem é estudante ali de arquitetura, construção, isso aqui é um prato cheio.
Para nós mesmos mortais, não conhecemos muita coisa de arquitetura, a gente ficou meio assim confuso, mas pelo enredo em si, compensa demais a narrativa. Aliás, eu tenho ranço do Capitão e do Frollo até hoje, tá? Nossa, que ranço que eu tenho desse Capitão, mas tudo bem. E recomendo que você faça a leitura. Se você conseguir um grupo aí bacana com leitura coletiva, fica mais interessante a leitura, porque ler Victor Hugo, esse que foi o meu primeiro contato com ele, gente, é tipo ler Charles Dickens. É um burburinho que você fica, não, eu tenho que contar para alguém, eu tenho que falar com alguém, porque não dá. E eu fiquei assim, e lá no clube a gente teve essa oportunidade ali com a Patrícia, eu participei até da live no dia, e assim, muitos lá do clube dela gostaram muito, a Patrícia ficou tipo eu, que a gente foi meio que pega ali achando que era a mesma coisa da adaptação da Disney, mas que não tem nada a ver. Mas eu recomendo, é uma leitura incrível e eu acho que é bom reler de novo depois, né, que você entender como funciona essa narrativa, eu tenho certeza que também vocês vão gostar. E clássicos é um desafio. Encare como desafio, baixe sua expectativa e que você aproveita mais a leitura. Então é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez vocês estarem por aqui conosco nessa semana. Recomendo que você continue nos acompanhando também lá nas nossas plataformas de áudio, no seu agregador de áudio favorito. Por lá também nós temos as nossas indicações de livros, de filmes, de séries. A gente acompanha séries semanais. Enfim, nos acompanhe por lá também. Em breve eu vou estar atualizando o Instagram, ele está meio parado por enquanto, mas em breve eu vou fazer umas atualizações por lá também. Então é isso, vejo vocês nos próximos vídeos. Para você que vai curtir o feriado de Corpus Christi, né? Feliz feriado para você, que você descanse, não vai só arroaçar, não, vai aproveitar e se divertir um pouquinho mais de maneira consciente. Um beijão e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!